Olá, meus queridos alunos, saudações a todos. Hoje é um dia muito especial, hoje é um dia de muita alegria. Hoje é o dia da nossa aula de Relações de Trabalho, Saúde e Segurança e Qualidade de Vida. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês para estar abordando esse tema interessantíssimo e trazer e compartilhar com vocês este tema para que vocês tenham daí toda essa parte do material, do conteúdo e também das informações inerente a este tema. Então, deixa eu colocar aqui a nossa aulinha para vocês estarem acompanhando. Tá? Eu sou o Tiago Cavazzani, eu sou coordenador de curso e também professor da Unifates. E hoje eu estou aqui para estar expondo para vocês algumas questões sobre o tema. Então, vamos lá. Nosso conteúdo da aula vai estar abordando 5 pilares, que é a saúde do trabalhador, ergonomia, DORT e LER, ginástica laboral e exercícios físicos, e a NR17, a tão conhecida NR17. Para aqueles que não conhecem, nós iremos também estar fazendo, estar dissecando ela aqui, para que vocês tenham todas essas informações relacionadas a esta norma regulamentadora. Então, vamos lá. Saúde do trabalhador. Então, o que seria a saúde do trabalhador? Então, é uma relação entre trabalho e o processo saúde-doença, campo de práticas de conhecimentos estratégicos interdisciplinares, multiprofissionais voltado para avaliar e intervir nas relações de trabalho que promovam doenças e agravos. Então, deixar bem claro, saúde do trabalhador é uma matéria que está intimamente relacionado à parte laboral e o colaborador. Pronto. As suas atividades de vida diária, as suas atividades de lazer não entra na questão. Então, é uma matéria que se discute exclusivamente no período que ele inicia a sua jornada de trabalho e onde ele se encerra. Tudo bem? Então, nós temos aqui alguns distúrbios musculoesqueléticos relacionados ao trabalho, distúrbios relacionados aos tendões, que seriam os tecidos moles, aprisionamento, nervoso periférico, distúrbios articulares, cápsula articular, condições inespecíficas em que a queixa principal é dor, parte álgica ou sensibilidade, ou ambas, como achados patológicos limitados ou nulos. Então, tudo aquilo que possa ocasionar uma lesão ou em parte estrutural, articulações, cápsula, toda essa parte articular, esquelética, ou também tecidos moles, que seria o quê? Seria músculos, tendões, ligamentos, e também podendo ter aí um fator nervoso, pegar ali o sistema nervoso periférico, que possa estar tendo ali algum tipo de lesão, ocasionado ao seu trabalho, gerando alguma patologia, gerando alguns sinais e sintomas que ele vai apresentar ali como fator patológico, tá? Então, a relação causal com o ambiente de trabalho, a principal característica das doenças ocupacionais é a sua ligação direta com a exposição a risco no ambiente de trabalho. A identificação da fonte do risco é essencial para classificar uma doença como ocupacional. Então, vamos lá. O que o indivíduo faz na sua atividade domiciliar não entra aqui na questão. Professor, ele joga beach tênis e lá ele se lesionou jogando. Pera lá, não tem nada relacionado ao trabalho. Então, o que acaba cometendo aqui? As questões que ele vai desenvolver no período laboral. E, diante disto, irá poder apresentar as doenças ocupacionais, que seriam as doenças que estão intimamente relacionadas ao seu trabalho. O exemplo, o indivíduo ele acaba pegando ali objetos
e nesse levantamento de carga, né, manual, acaba ele necessitando estar acomodando em uma estrutura superior. Nesse movimento, ele acabou gerando ali, se queixando de uma dor lombar, no momento rotacional, no momento que ele foi pegar o peso, enfim. Ele teve uma lesão relacionada ao trabalho, porque ele estava desempenhando uma atividade laboral. Entenderam? Continua. Então, o período de latência, muitas doenças ocupacionais apresentam um longo período de latência entre a exposição ao fator de risco e o surgimento dos sintomas. O que seria o período de latência? O tempo que irá se perpetuar para ele apresentar a lesão, para ele ter ali os sinais e sintomas que irão acometer a sua estrutura musculoesquelética. Um exemplo, para eu ter uma hernia de disco, dificilmente será de uma hora para outra. Isso é um processo crônico. Então, vai ser todo dia ali uma lesãozinha, todo dia ali uma lesãozinha. E isso pode ter um tempo ali maior de que anos. E com isso, para você entender, a latência para ele apresentar esta patologia vai ser grande. Só lá na frente que daí ele pode apresentar essa lesão. E daí sim, vai ser diagnosticado, vai ser daí avaliado e vai ser constatado que aquela atividade que ele desempenhava está intimamente relacionada com aquela lesão que apareceu anos depois. Compreenderam? Então, isso pode tornar a relação entre a exposição e a doença mais difícil de detectar. Lógico. Por quê? Porque pode ser mencionado que pode ser de outras atividades, pode ser relatado que é de outra atividade laboral, de outra empresa, enfim. Mas, no diagnóstico clínico, será levado tudo isso em consideração para fazer o nexo causal. Aquilo que ele realiza está intimamente relacionado àquilo que ele apresenta? Aí vai fechar o diagnóstico e vai daí colocar que aquilo ali sim é uma doença ocupacional, uma doença do trabalho. Então, caráter crônico. Muitas doenças ocupacionais se desenvolvem de forma crônica, resultando de exposição, prolongadas e repetitivas ao agente ou condições nocivas. Um exemplo, o indivíduo ele fica exposto a aerodispersíveis, a aerodispersórios, e daí aquele fator que ele vai estar inalando, respirando, esses fatores poluentes, só com o tempo que pode apresentar alguma lesão pulmonar. Então não é de imediato. Aquilo ali vai ser o quê? Um processo crônico, um processo contínuo, podendo levar-se em consideração dias, meses, anos. Tudo bem? Então, como exemplo aqui, isso inclui doenças como pneumoconiose, a asma ocupacional e os distúrbios músculos esqueléticos também. Meios preventivos. Então, como que eu vou combater isto, professor? Qual que serão os meios e métodos para eu combater essas doenças do trabalho? Controle de risco, logicamente. O que será o controle de risco? Será um levantamento epidemiológico daquele setor ocasionado por lesões similares. Então, vai ser identificado, poxa, o indivíduo apresentou um problema aqui do braço, no ombro, aí depois veio um outro, aí veio o terceiro. Opa, pera lá. Observe-se que aquele setor é um fator de risco para lesões de membros superiores, tá? É feito daí esse levantamento estatístico e com isso vai ter ali uma ação da empresa para prevenir e inibir, que acabe sendo um método ali, uma debandada, que tenha vários colaboradores com as mesmas lesões. E, obviamente, o índice de absenteísmo sendo grande, a ausência do colaborador, gera custo para a empresa. E isso não é interessante para a empresa. Às vezes, é muito mais vantajoso, econômico, você investir em prevenção do que você depois ter que custear todas essas despesas de doenças do trabalho ali do colaborador, porque vai ter que contratar alguém para repor, vai ter que ter gastos ali, ainda das verbas trabalhistas, isso não é interessante para a empresa. Usos de equipamentos de proteção individual, EPIs. Alunos,
o EPI, ele não é uma proteção de 100%, não. Ele é um minimizador, ele é um suavizador de lesões. Perceba, se o indivíduo ele fica exposto ali a uma empresa que gera barulho naquele setor, ele vai ter que utilizar ali, logicamente, primeiramente, vai ser feita uma avaliação, né? Vai ser feito daí toda a parte do programa ali de prevenção, programa de avaliação estrutural, vai medir ali quantos decibéis, né, o indivíduo acaba tendo de estímulo, é feito todo um programa ali, e isso vai constar ali no programa de controle, né, no PP, do PCMSO, Programa de Controle de Saúde Ocupacional, tá? E daí, esses exames, ele vai ser obrigatório fazer, que seria o exame de audiometria, e, obviamente, que ele vai utilizar ali um protetor auricular. Para o quê? Para vedar? Não, para prevenir, para diminuir, para suavizar, porque não é uma vedação de 100%. Tudo bem? Então, fornecer e garantir o uso do EPI, obviamente, se você fornece, você tem que obrigar, porque se o indivíduo não usa, ele está exposto a um risco. E, obviamente, que esse risco é a empresa que vai arcar. Então, você pode sim colocar sanções, né, supervisores ali que acompanha e acaba advertindo ali se não usa. Por quê? Porque isso pode ter um efeito contrário para a empresa se o indivíduo não usa. Então, sempre está ali estimulando, sempre está ali informando, né, com também palestras, que a utilização dos EPIs é um método de prevenir lesões. Treinamento e conscientização, monitoramento da saúde e as normas regulamentadoras como a NR17, que está intimamente relacionada à parte da saúde ocupacional, à parte ergonômica das empresas, tá? Estabelecer, então, parâmetros que permitam a adaptação das condições, né, de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar o máximo de conforto, segurança e também o desempenho eficiente, tá? Eu trouxe aqui uma questãozinha sobre o tema, tá? Para vocês estarem aí acompanhando, que é a seguinte colocação. A qualidade de vida do trabalhador, tá? QVT, está relacionado à oferta de um ambiente laboral em condições adequadas ao desenvolvimento de suas atividades com satisfação e bem-estar. Óbvio, né? Quando você chega no ambiente para trabalhar, que é um ambiente harmonioso, um ambiente que seja mais leve, que você tenha ali a sua função e também seja reconhecido pela sua atividade, é diferente do que se chegar no ambiente hostil, né? A implantação de programas, né, de qualidade de vida do trabalhador incentiva o comprometimento dos trabalhadores, o comprometimento dele se comprometer a trabalhar, podendo aumentar a possibilidade das empresas atingir seus objetivos. Óbvio, gente, aqui, ó, óbvio. A empresa, obviamente, que ela não é boazinha, ela não vai investir ali em EPIs, vai investir em manutenções, investir em mudanças ergonômicas, isso é gasto. Mas a empresa é boazinha? Não, professor. Não, professor. A empresa está visando o quê? Lucro. Porque quanto mais a pessoa esteja bem, mais ela vai trabalhar, mais vai devolver lucro para a empresa. Esta que é a visão. A empresa ela não é ali, ai meu Deus, a empresa se preocupa comigo. Sim, se preocupa, mas a finalidade é o quê? Aumento de produtividade, tá? Aumento de produtividade. Deixa eu ver onde parei. Podendo aumentar a possibilidade de a empresa atingir seus objetivos, além de levar em consideração as necessidades e aspirações humanas, tal como o desejo de ter, né, um empregador socialmente responsável, as condições de trabalho que contribuam, né, para o surgimento, né, de estresse, precisam ser gerenciadas, pois o estresse ocupacional é um fator de influência para a qualidade de vida, né, deste trabalhador. As relações interpessoais entre os colaboradores devem ser acompanhadas, buscando
buscando sempre o desenvolvimento, né, do comportamento autônomo e distanciados, evitando assim problemas de convivência. A qualidade de vida do trabalhador só se liga à ergonomia física ao ambiente de trabalho, não abrange aspectos de saúde mental ou também social, que seriam as nossas questões. Então vamos lá. Três questões que nós já comentamos aqui, agora nós iremos dissecar elas. Então vamos lá. A questão da qualidade de vida do trabalhador, né? As condições de trabalho que contribuam, né, para o surgimento do estresse precisam ser gerenciadas, pois o estresse ocupacional é um fator de influência para a qualidade de vida do trabalhador? O que vocês acham? O estresse influencia na qualidade de vida do trabalhador? O ambiente ali que tenha toda uma tensão, uma cobrança excessiva, né, um ambiente pesado, influencia na qualidade de vida do trabalhador em relação à qualidade de vida do trabalho. Sim ou não? Anotem aí. As relações interpessoais entre os colaboradores devem ser acompanhadas, buscando-se o desenvolvimento de comportamentos autônomos e distanciados, evitando-se assim problemas de convivência. Vamos lá. Você acha que você ter conflitos ali entre os colaboradores, ter ali um ambiente conflituoso, abusivo, onde tenha vários brigas, intrigas, fofoca, isso influencia, né, na parte das relações interpessoais? Ah, Thiago, mas eu sou individual, eu faço o meu trabalho, vou lá, mas você tem um convívio ali laboral. E isso influencia? Isso vai influenciar na sua atividade de trabalho? Sim ou não? A qualidade de vida do trabalhador só se liga à ergonomia física. Então, vamos lá. A qualidade de vida do trabalhador só se liga à ergonomia física. Ao ambiente de trabalho, não abrange aspectos de saúde mental ou social dos trabalhadores. Bom, vamos lá. A ergonomia, ela se relaciona a parte cognitiva, né? A parte física e a parte estrutural. Esses seriam os três elementos da ergonomia, tá? Aqui está dizendo que a parte cognitiva, a parte mental, não tem nada a ver, que é só a física, tá? E também a parte do ambiente de trabalho. Então, a qualidade de vida do trabalhador, ela não está relacionada com a parte mental? E daí? O que vocês acham? Ah, professor do céu, isso é pegadinha. Não, gente, não é pegadinha, não. Quais você assinalaria? Então, tem lá, alternativa 1. Vamos voltar. Condições do trabalho. Estressante, pesado. Influencia nessa sua qualidade de vida? Sim. Questão 3. Parte mental, nada. Né? Cada um tem o seu problema mental que vá se tratar. Toma ali os ansiolíticos. Targinha. E aí? C, 1 e 2 apenas. A terceira está errada, porque a parte cognitiva tem sim uma relação. A 2 a 3, espera lá. Então, essa interligação entre os colaboradores é importante e também não entra a parte mental. Ou todas estão corretas? O que você acha? Vamos lá? Se você assinalou a C, você acertou. Então, é sim a parte ambiental, parte cognitiva, parte mental e a inter-relação ali entre os demais colaboradores está intimamente relacionado à saúde do trabalhador. Beleza? Vamos avante. Ergonomia. Então, a ergonomia. O que seria ergonomia, meus queridos alunos? A disciplina científica preocupada com a compreensão das
interações entre humanos e outros elementos ali do sistema para adequar, né, o trabalho ao trabalhador. Adequar ao trabalho ao trabalhador. Nossa, eu cheiro pegadinha aqui. Eu cheiro pegadinha aqui. Por quê? Porque eles vão te confundir colocando que é o trabalhador que tem que se adaptar ao trabalho. Eu vou dar aqui um exemplo esdrúxulo para você entender. Vamos supor que eu sou muito alto e eu preciso ficar toda hora me agachando ali para fazer o manuseio de uma alavanca. Aí vem essa questão. É o trabalhador que tem que se adaptar ao trabalho. Então, pera lá, se eu sou muito alto e a alavanca é baixo, eu vou ter que me adaptar. Então, eu vou cortar minha perna para ficar menor, para daí eu me adaptar. Não! É o ambiente de trabalho que se adapta a mim. Então, o ideal seria o quê? Fazer o quê? Um suporte aumentando ali a altura dessa alavanca para que evite que eu me sobrecarregue, que eu faça ali movimentos inadequados para o seu acionamento. Beleza? Então, tem a ergonomia física, que seria a parte músculo-esquelética, movimentos corporais, esforço físico, tá? Ergonomia cognitiva, que nós falamos há poucos, né, que seria a parte de percepção, memória, raciocínio, resposta daquela atividade, e hoje abrangendo os sistemas psicofisiológicos, psicológicos também, tá? Também. E a ergonomia organizacional, que seria a parte de estrutura, que seria a parte estrutural, cadeiras, mesa, é toda a parte estrutural daquele ambiente de trabalho, tá? Então, as lesões por esforço repetitivo, LER, ou distúrbio osteomusculares relacionado ao trabalho, são um conjunto de doenças que afetam o quê? Preste atenção. Músculos, tendões, nervos e vasos sanguíneos do nosso corpo. Então, a estrutura LER, lesões por esforços repetitivos, ela tem uma íntima relação o quê? Com músculo, tendões, nervos e também vasos sanguíneos, tá bom? Vamos para uma questãozinha? Bora lá? Vamos lá. Então, uma questãozinha do ENAD 2023, a qualidade de vida e organização do trabalho. A Organização Mundial de Saúde, né, a nossa OMS, que é a qualidade de vida do trabalhador, QVT, envolve equilíbrio entre as demandas laborais e recursos disponíveis. Um fator organizacional que reduz a qualidade de vida do trabalhador. Olha a pegadinha, gente. Isso aqui é maldade. Isso é maldade. Isso é o examinador que tem tempo para daí pegar você na distração. Ele coloca o quê? Fator organizacional que reduz a qualidade de vida. Então, que vai diminuir a sua qualidade de vida ali no trabalho. Políticas claras e pausas e descanso. Isso vai prejudicar? Não, isso vai melhorar. Gestões participativas, isso vai prejudicar? Não, isso vai o quê? Melhorar. Sobrecarga contínua de tarefas e metas, inalcançáveis? Vamos para a próxima. Autonomia do trabalhador para organizar o seu tempo? Poxa, se eu tenho liberdade para organizar meu tempo, então isso vai aumentar minha qualidade de vida, de trabalho. Então, a alternativa a ser assinalada é a C. Sobrecarga contínua, pressão. E tarefas e metas inalcançáveis. Você tem que atingir lá sem fazer sem parafuso. Poxa, é impossível, tá? Se vira, tá? E daí isso vai prejudicar, sim, a qualidade de vida do trabalhador. Então, a assertiva a ser assinalada é a questão C. Se você assinalou ela, parabéns, você acertou, tá? Como foi simplesinha essa daqui, eu vou trazer uma segunda. Então, vamos lá, questão ENAD 2021. Riscos psicossociais com pressão por produtividade, metas intensivas e assédio moral estão entre as principais causas de adoecimento laboral contemporâneo. Sim, as enfermidades mentais.
Um exemplo de risco psicossocial é exposição a ruídos contínuos acima de 85 decibéis. Bom, aqui está relacionado com a parte auditiva. É a parte mental? Não, né? Posturas inadequadas durante o trabalho? Bom, aqui seria a parte alterações posturais. É a parte mental? Não. Exigência constante por resultados acompanhada de ameaças e punição. Se você não fazer, eu vou te dar uma advertência. Você tem que atingir, você tem que fazer. Isso prejudica a parte mental? Professor, vamos ver. Iluminação insuficiente no posto de trabalho. Aí prejudica a parte da acuidade visual. Então, a assertiva a ser assinalada é a C novamente. Parabéns para aquele que assinalou. Vamos dar continuidade. Dort e Ler, tá? Dort e Ler. O que é DORT? Doença osteomuscular relacionada ao trabalho. E LER, lesão por esforço repetitivo. O que vocês têm que entender é o seguinte: a DORT, ela é gênero e a LER é uma espécie de uma DORT. Então, DORT, ela é a mãe e a LER seria uma filha da DORT. Porque a DORT, ela é mais ampla, não é só por esforço repetitivo, doença osteomuscular relacionada ao trabalho. Então, a LER é uma das lesões, lesão por esforço repetitivo. Só que eu posso ter também lesões posturais, eu posso também ter lesões inflamatórios, lesões por sobrecarga. Entenderam? Então, DORT, ela é o gênero, e a LER seria uma espécie de uma DORT, tá bom? Então, as lesões por esforço repetitivo e distúrbio osteomusculares relacionado ao trabalho são conceitos chaves na medicina do trabalho e na saúde ocupacional. Embora frequentemente usados como sinônimos, esses termos têm nuances importantes que devem ser entendidas para o desenvolvimento de estratégias eficazes de prevenção e tratamento, tá? Então, controle de risco, igual eu falei anteriormente para vocês, o levantamento ali de casos, né, similares, para fazer um levantamento epidemiológico, para que seja feito um mapeamento, uma intervenção ali naquilo que está acontecendo, uso de EPIs, treinamento e conscientização, monitoramento da saúde e também exames periódicos, seriam os exames periódicos, aqueles exames que são feitos, às vezes, semestralmente, anualmente, bianualmente, conforme o Programa de Controle de Saúde Ocupacional, que é o PCMSO, tá? Ali vai constar, vai determinar a periodicidade que seja feito esses exames. Por exemplo, tem que fazer a avaliação lá, um ecocardiograma, tem que fazer o teste da acuidade visual, tem que fazer a audiometria, tem que fazer a prova da função pulmonar, que seria a espirometria, tem que fazer o eletroencefalograma. Esses exames, né, que são feitos ali ocupacionais, dependendo da sua atividade, tem que ser feito periodicamente, que são os exames periódicos, para que nessa periodicidade eu acompanhe se o indivíduo está tendo alguma regressão ali desde o período que ele foi admitido, tá bom? Então, as LERs, né, e DORTs podem levar o trabalhador ao afastamento médico e às restrições permanentes de suas atividades. Não há uma causa única para as ocorrências, fatores psicológicos, biológicos, sociológicos, causam grande prejuízo à empresa. Óbvio, porque a empresa vai ter que pagar para esse indivíduo lá que vai estar de atestado, vai estar ali afastado de suas atividades laborativas, e obviamente que a demanda vai ficar escassa, tendo que contratar um outro para suprir essa demanda. Ele vai estar recebendo ali o auxílio doença, tudo bem, mas as verbas trabalhistas a empresa continua pagando, como a FGTS, toda a parte de encargos ali, a empresa continua pagando, tá bom? Então, a diferença entre LER e DORT, né, lesões por esforço repetitivo, acomete principalmente membros superiores, causada por repetições excessivas do movimento, resulta em inflamações crônicas, né, de funções teciduais, e a DORT, e que seria um gênero, né, que seria mais amplo, inclui lesões por esforço repetitivo,
posturas prolongadas, fatores psicossociais podem causar compressão nervosa, problemas articulares. Então, você vê que é mais amplo, envolve uma abordagem de tratamento mais ampla. Os tratamentos aí vai ser conforme as suas especificidades, tá joia? Então, a abordagem perceptiva, né, de multideterminação, investigação das dimensões biomecânicas, todos os movimentos do corpo, parte cognitiva também, sensoriais e afetivas, né, da atividade deste trabalhador. O paciente, né, o cliente ou o colaborador pode apresentar queixas de parestesia, que seria a diminuição da sensibilidade, tá? Perde um pouco da sensibilidade. Edemas, que seria o inchaço, né, das estruturas, perda de força muscular, às vezes ele vai pegar uma xícara, vai pegar um objeto e ele não consegue fazer o sistema de pinça, de pegada, porque ele já tem essa diminuição da força muscular. E também a diminuição dos controles dos movimentos. Então ele vai pegar um objeto, ele erra o objeto, ele acaba não tendo aquela precisão, tá joia? Vamos continuar, tem muita coisa ainda. Oh, meu Deus do céu, que delícia. Movimentos repetitivos na ergonomia e doenças do trabalho. Então, esses movimentos repetitivos envolvem a execução contínua. Teve uma epidemia, né, em relação à parte de doenças, né, relacionadas à parte de LER, que eram os bancários, onde não havia computadores, havia ali máquina de escrever, e daí tinha a parte de digitação. E com a carga ali da digitação, também o excesso da digitação, horas prolongadas, aquilo acabava sobrecarregando toda a estrutura aqui do punho. E, obviamente, que aquilo que é excessivo acaba gerando lesões, né? Ou por peso excessivo, movimentos errados ou movimentos repetitivos. E daí acabava gerando todo esse acometimento. Inicialmente, uma dorzinha, né? Aí eu usava até aquelas munhequeiras, meu Deus do céu, uma catástrofe. E daí, com o passar do tempo, ia aumentando, porque ele não parava, o agente agressor continuava ali, que era a digitação, e daí ele continuava, ia aumentando, e aumentando, e aumentando, e chegava uma lesão denominada a síndrome do túnel do carpo. Por quê? Porque acabava a região carpal ali do punho, tá? Havendo um congestionamento, porque estava tudo demasiado inflamado, e gerava uma compressão tecidual, tanto de vasos sanguíneos, mas também dos nervos, para ser mais específico, do nervo medial e também do nervo ulnar, que acabava gerando, né, toda a parte de perda de movimento, levava deformidades. Tem um pianista, né, que é o João Miguel, que ele é pianista, que ele tem, né, os dedos, né, todo deformado, todo atrofiado, sino túnel do carpo. Sino túnel do carpo. Ele é pianista, ele é apaixonado pela profissão, ele tocava horas seguidas, só que aquilo teve o quê? Teve uma lesão. A conta chegou, e qual que foi? Lesão por esforço repetitivo, gerou uma síndrome do túnel do carpo, lesões nervosas e acabou afastando ele dessa atividade. Pois é. Porque ele ficava ali tocando muito, muito intenso, né? Horas prolongadas, lesão por esforço repetitivo. Tá? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração para que nós avaliemos o que está sendo realizado e como está sendo realizado, tá joia? Então, o mecanismo de lesão, né, esses microtraumas, inflamações crônicas, tendinites, e assim do túnel do carpo, como já mencionei para vocês anteriormente, tá? Então, algumas questões, principais doenças relacionadas a movimentos repetitivos, afetam o ombro, braço, punhos e mãos, levando a tendinites, tendinoses, a patologia característica, né, que é a síndrome do carpo, pode levar também a epicondilites, né, que é a epicondilite medial, lateral, que é cotovelo de golfista ou cotovelo de tenista, tá? Também pode ser acometido também nessa epicôndilo, é essa região que mais gordinha, né, do nosso antebraço, tá joia? Como o corpo reage? Então, temos aqui algumas questões
de doença osteomuscular relacionada ao trabalho, que seria a DORT, na coluna vertebral, músculo e ligamentos, perigo, né, também do sedentarismo, que pode estar prejudicando toda a saúde, né, levando a outras enfermidades também do indivíduo, tá joia? Tudo corrobora ali para um prejuízo contínuo, tá bom? Então, algumas alterações posturais que estão intimamente relacionadas à postura, obviamente, que é a hipercifose torácica, aquela pessoa que fica corcunda, né? Todo corcunda, que fala, meu Deus, eu tenho a coluna dele parece um C. Também tem a hiperlordose lombar, que seria mais ou menos assim, empinar o bumbum, tá? Empinar o bumbum. Tem pessoas que acabam adotando uma posição que acaba gerando aumento da curvatura lombar. Às vezes as mulheres usam salto alto, acaba levando a esta posição, tá? E isso pode gerar também lesões na coluna lombar. Escoliose, que seria as deformidades ali, as alterações posturais laterais, que é aquele tortinho que fica ali com o ombro mais alto, outro ombro mais baixo, que é escoliose, e algumas hérnias de disco, que seria daí o acometimento do disco intervertebral, que seria uma borrachinha que fica ali entre as vértebras, tá bom? Nós temos 33 vértebras, nós temos 7 vértebras cervicais, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lombares, 5 vértebras coxígenas, sacrais, perdão, e 4 vértebras coxígenas, tá bom? 33. Então, algumas soluções, ajuste ergonômico, né? Cadeiras, mesa, altura, exercício também, alongamento, fortalecimento, terapias manuais, como liberações miofaciais, e educação postural, que obviamente seria orientar que a pessoa faça certo, sente certo, se posicione certo, para que eu não tenha aí um aumento, né, prejudicial da parte postural. Uma questãozinha? Digitação, postura e síndrome do túnel do carpo. Tudo que a gente viu até agora, meu Deus. Uma equipe de call center apresenta aumento de casos de formigamento, tá? Que seria parestesia, nas mãos, dor no punho, perda de força. Monitores mal posicionados, monitor, tá? Aquele monitor de tela ali do computador, tá? Às vezes precisa ficar olhando muito para cima ou muito para baixo. Mal posicionados e apoio inadequado contribui para flexão e extensão do punho, tá? Então você percebe, ele fica na posição de flexão e extensão do punho. Eu vou destruir aqui meus tendões, porque eu vou estar tudo congestionando. Então, quando você fica ali com o mouse desse jeito, deixa eu ver a tela aqui, você está tendo sim um estrangulamento da estrutura ali do seu punho. Então, a síndrome do túnel do carpo é uma forma de DORT. A síndrome do túnel do carpo, ela pode ser ocasionada principalmente pela LER, lesão de esforço repetitivo. A LER é uma DORT? Sim, a LER é uma filha da DORT. Então, tá correto. Acompanharam o raciocínio? A flexão prolongada do punho aumenta a pressão do túnel do carpo. Fica aí, ó. Fica aí movimentando você para você ver se vai sentir algum desconforto. Fica aí uma hora aí, ó. Lógico, sim, professor. Alterações de mobiliário pode reduzir sobrecargas do punho? Lógico, gente. Deixar ali mais alto, reto, neutro, com apoios ali, onde eu vou ter o apoio do punho neutro, sem sobrecargas. Perfeito. A pressão por velocidade de atendimento não traz relação com DORT. Bom, a pressão para você trabalhar mais rápido, exigências, vai prejudicar aqui, né? Não tem mais uma relação com a parte física, e sim a parte cognitiva. Esta, tá certo ou tá errado? Vamos lá? Então, quais das questões que estariam corretas? Vamos lá. A1, A2 e A3. A4, não. A4 não. A4 não tem. A pressão ali, a exigência, sobrecarga, demandas, não está relacionado com a parte
de doença osteomuscular relacionada ao trabalho fisicamente, tá? E sim mentalmente, tá bom? Na próxima questão, a síndrome do carpo é classificada como um distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho, pois envolve compressão dos nervos mediano do punho, igual falei para vocês, frequentemente associado a movimentos repetitivos, posturas inadequadas e sobrecarga funcional de membros superiores. Estudos biomecânicos mostram que a pressão intercarpal, pressão dentro do carpo, tá? Dentro do túnel do carpo, é mais baixa em posição neutra. E daí? Aumenta significativamente a flexão e extensão do punho. Óbvio, gente. E a 3, que é a NR17, determina mobiliário, posições, equipamentos devem permitir que punhos permaneçam de posição neutra, enfim. Então, vocês entenderam a justificativa da questão, o porquê que é assinalado elas. Compreenderam? Tranquilo? Vamos avançar? Ginástica laboral. Ginástica laboral seria aquela atividade que é executada. Ela pode ser tanto preparatória, antes do início da atividade, né, do trabalho, ela pode ser compensatória, no meio ali interrompe, tem uma pausa da atividade laborativa, e no final, onde encerra a jornada de trabalho, nesse tempo ali próximo, faz daí todo um relaxamento para que o organismo, né, distensione, para que esse indivíduo também não tenha toda essa sobrecarga. Então, tem esses 3 tipos de ginástica laboral, tá? Que seria para prevenir doenças ocupacionais, alongamentos, aquecimento ali da estrutura, melhora a circulação sanguínea, reduz o estresse, não estresse de nervoso, estresse das estruturas, estresse do músculo, estresse da articulação, tá? E aumenta a produtividade, obviamente, né? Aumenta da produtividade, obviamente, tá joia? Então, sobre a ginástica laboral, uma indústria implantou 3 modalidades de ginástica laboral: preparatória, compensatória e relaxante, as 3. Após 3 meses, relatou-se melhora, né, na mobilidade, redução de fadiga muscular e maior interação social. Tem todo um contexto ali interativo entre os demais colaboradores, né, recreacional, enfim. Entretanto, trabalhadores do turno noturno continuaram apresentando dores lombares e cervicais. Sobre os tipos de ginástica laboral, analise. Vamos lá. Sobre os tipos de ginástica laboral, analise. Ginástica laboral preparatória visa preparar o sistema músculo-esquelético. Preparatória, preparar, tá? Para o esforço inicial da sua jornada, beleza? A modalidade compensatória, que seria aquela interrupção durante a jornada de trabalho, atua durante a jornada, reduzindo a tensão acumulada por movimentos repetitivos. A modalidade relaxante é utilizada ao final da jornada para restabelecer o equilíbrio fisiológico e diminuir estresse. A persistência da dor no turno noturno indica que a ginástica laboral não deve ser indicada para os trabalhadores desse período. Lógico que não, gente. Qualquer período pode ter indicação. Qual que você assinalaria aqui? Diz para mim. Questão A, perfeito. 1, 2 e 3 correta. E a 4, obviamente, está erradíssima. Vamos para o nosso último pilar, NR17. NR17, norma regulamentadora 17. O Ministério do Trabalho, ele cria normas regulamentadoras que vão reger, que vão ali ter uma atuação direta a que vai ser realizado na empresa. Um exemplo, existe a NR33 e a NR35, que seria espaço confinado, escala e altura. Existe a NR7, que está relacionado com poluentes, aerodispersórios, aerodispersíveis, que o indivíduo acaba inalando, necessitando do uso de máscaras para que você minimize, né, o agente agressor, compreenderam? A NR17 é mais uma delas, que vai reger sobre a parte da ergonomia. A ergonomia, ela vai expor ali uma definição, que seria a parte
muscular, articular, estrutural e psicológica, tá? Parte mental também. Então, a NE17, editada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, promove um ambiente laboral seguro, ergonomicamente adequado, prevenindo lesões, fadigas físicas e mentais, ajustes mobiliários, postura de trabalho e movimentação das cargas. Equipamento de proteção individual, né, o uso adequado reduz riscos, né, ergonômicos, exemplo, luvas de proteção de punho, calçados ergonômicos, cintas lombares, aquelas cintas que às vezes você vê ali em repositores de supermercado, que coloca aquela cinta onde ele vai fazer toda a parte de movimento de carga manual para distribuir, para prevenir ali uma lesão lombar. Então, a NE17 é essencial para a prevenção de doenças ocupacionais. Profissionais devem compreender e aplicar seus conceitos. Ambientes ergonômicos promovem bem-estar e produtividade. Óbvio, este é o objetivo, produtividade, tá? A introdução de transporte manual e cargas. Então, existem alguns tipos de transportes manuais e também de cargas que tem a sua característica, tá? Então, vamos lá. O transporte manual de carga é uma prática comum em diversos setores. Está diretamente associada a doenças ocupacionais, porque é uma carga, né? Então, um peso excessivo, ele pode gerar, sim, lesões, tá, no trabalhador. A adoção de técnicas adequadas é fundamental para reduzir o risco à saúde. Então, posso utilizar ali carrinhos de mão, posso utilizar ali carrinhos de plataforma para fazer esse transporte de carga, paleteiras que também são usadas em armazéns, né, para que daí eu me auxilie nesse transporte de cargas, estruturas pesadas, né, como ferramentas, enfim. Cintas lombares, suporte de ombro e braço, equipamentos simples. Gancho, alça de transporte, melhora a ergonomia e manuseio, né, de sacos, caixas também. Questões sobre a NR17, então uma questãozinha do ENAD, né, de 2023, questão 34. Os profissionais de segurança do trabalho devem, em sua prática diária, atender às diversas normas técnicas e legislação vigentes, como a NR17, Norma Reguladora 17, que trata da ergonomia. Esta norma estabelece parâmetros para a adoção das condições de trabalho, as características psicofisiológicas dos trabalhadores, visando proporcionar conforto, segurança e desempenho eficiente. Nossa, que aula aqui! Foi um resumo de toda a nossa aula essa questão. Sensacional! Então, com relação às diretrizes estabelecidas na NE17, avalie as afirmações a seguir. O empregador é responsável por avaliar ergonomicamente os postos de trabalho, especialmente quanto às atividades exigidas sobrecargas físicas e mentais? É o empregador que é o responsável? Vamos lá. As condições ambientais, como ruídos, temperatura, mais 45 graus, menos, né, 5 graus, e a umidade deve ser avaliadas, pois pode interferir no conforto e no desempenho dos trabalhadores. Óbvio, você está num ambiente com muito barulho, você fica incomodado, aquilo ali começa a prejudicar. Você está num ambiente que é muito quente, também. Se está num ambiente com muito frio, também. Um exemplo, ambiente quente e frio, matadouro de frango, tá? Tem ambiente ali que tem umas caldeiras para fazer toda a parte de depenação. É um absurdo de calor, tá? É um absurdo de calor. E tem a parte também do que é refrigerado para manuseio ali dos frangos, que vai lá para menos 5 graus, que vai estar todo mundo encapado ali com roupa, mas também é prejudicial. É prejudicial, tá? Cabe ao empregado, cabe ao empregado, cuidado com a descrição. Adaptar-se ao posto de trabalho fornecido pela empresa
sendo sua responsabilidade ajustar equipamentos e móveis às suas características individuais? Não, gente. O empregado está lá para trabalhar, para executar. Aquilo ali já tem que estar tudo preparado. Igual eu falei no começo, eu não vou cortar minha perna para eu diminuir a altura, para que daí eu consiga estar fazendo ali o manuseio de alavanca correto. Não, isso tem que estar adaptado para mim. Então, não é eu que vou me adaptar, é a estrutura ali que vai ter que se adaptar a mim. Tá joia? A análise ergonômica do trabalho deve considerar aspectos relacionados a exigências cognitivas, como atenção, memória e tomada de decisões. Bom, vamos lá. A análise ergonômica do trabalho deve considerar aspectos relacionados a exigências cognitivas. Então, a ergonomia, ela tem essa atenção com a parte cognitiva? Vamos lá? Qual que seria a questão? B, porque a 1 está correta, a 2 está correta, o empregado se responsabilizar não, e a 3 sim, porque a ergonomia sim tem essa parte cognitiva, física e estrutural, né, que seria o ambiente ali de trabalho. Tá joia? Com isso, eu trago aqui as nossas referências bibliográficas, onde foi retirado todo o nosso materialzinho preparado com carinho ali para vocês. E eu agradeço, né, a todos aqui o acompanhamento. Eu sei que eu falei rápido para caramba, mas foi de propósito para nós conseguirmos maximizar todo esse tempo aí, concentrar e ter ali o máximo possível de informações neste momento de estudo de vocês. Meus queridos alunos, eu me despeço, sou Thiago Cavazzani, sou coordenador de curso aqui da Unifates, e, obviamente, né, eu desejo a todos bons estudos e nós nos encontraremos em outro momento oportuno. Até mais.